Olá, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. E nesse vídeo nós vamos estudar o teorema da superposição quando aplicado em circuitos de corrente alternada, com dispositivos reativos e fontes independentes. Vimos lá na aula 46, quando estudamos a aplicação desse teorema em circuitos de corrente contínua, que ele elimina a necessidade de resolver sistemas de equações lineares simultâneas, porque nele nós utilizamos a análise de uma fonte de cada vez. Mas para isso, pessoal, nós precisamos lembrar que as fontes de tensão que não estão sob análise devem ser substituídas por curto-circuito, e as fontes de corrente devem ser substituídas por circuitos abertos. Bom, então vamos direto para um exemplo, Exemplo 1, usando o teorema da superposição, encontre a corrente I, que atravessa a reatância indutiva, a L2 ali, de 4 ohms na figura 1. Então, vamos lá então, pessoal. Temos duas fontes de tensão alternada, vamos analisar o efeito de cada uma delas de forma individual e depois vamos somar o efeito delas na produção da corrente I, certo? Esse é o teorema, então, da superposição. Primeiro aqui, pessoal, eu vou começar convertendo essas reatâncias aqui em blocos de impedância, tá, pessoal? Eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu acho que fica um pouco mais fácil de manipular aqui. Então, considerando apenas o efeito da fonte E1 primeiro, temos esse circuito da figura 3, tá? Então, observe que a fonte E2 foi substituída ali por um curto-circuito. E dessa forma, nós vamos obter a corrente I', que é a contribuição da fonte E1 para a corrente I. Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui primeiro? Eu vou simplificar esse circuito para calcular qual é a corrente da fonte e depois, então, eu obtenho a corrente I'. Para calcular a corrente da fonte, eu preciso de obter a impedância equivalente total, Então, primeiro eu vou fazer o paralelo de Z2 com Z3, aí temos o produto pela soma, e atribuindo os valores, nós temos aí 4,8 ohms com um ângulo de menos 90 graus. E para o cálculo da corrente, agora temos o fasor da tensão E1 dividido pelo paralelo de Z2 com Z3 em série com Z1, Então basta somar ali no denominador e resolvendo temos 20 amperes com um ângulo de 90 graus. Observe então que eu primeiro calculei o equivalente de Z2 com Z3 em paralelo e para a impedância total bastou somar o resultado com Z1, correto? Agora que eu tenho a corrente da fonte, pessoal, eu posso aplicar a regra dos divisores de corrente que nós já estudamos aqui também no canal. A corrente I' é igual à impedância oposta do ramo que eu quero saber a corrente, no caso ali o Z3, que multiplica a corrente da fonte dividido pela soma dessas impedâncias em paralelo aí. Resolvendo, nós temos 12 amperes com um ângulo de menos 90 graus. Então, a fonte E1 contribui com essa corrente para formar a corrente I. Agora vamos ver então a contribuição da fonte E2. Então a fonte E1 agora vira um curto-circuito e volta à fonte E2 na posição inicial dela. E agora nós vamos então calcular qual é a corrente I duas linhas. Então, mais uma vez, vou calcular a impedância equivalente Z1 com Z2 em paralelo, aplicando aqui produto pela soma. Temos 2,667 ohms com um ângulo de 90 graus. E calculando a corrente da fonte, o fasor da tensão E2 dividido pela impedância total, que é o paralelo de Z1 com Z2, associado em série com Z3, chegando a 15 amperes com um ângulo de 90 graus. Agora, mais uma vez, aplicando a regra dos divisores de corrente para o cálculo de I duas linhas, então a corrente total que sai do nó ali é a IE2, correto? Multiplicando a impedância oposta do ramo que eu quero saber a corrente, no caso ali Z1, dividido pela soma das impedâncias em paralelo, resultando ali em 5 amperes com um ângulo de 90 graus. Então agora vamos somar o efeito das duas fontes na corrente I. A corrente I', ela está no sentido de descer ali em Z2. Já a corrente I duas linhas, ela está subindo Z2. Então, para calcular a corrente I, nós devemos fazer a subtração, ver a diferença entre I' e I duas linhas. E então, atribuídos os valores, nós temos 17 amperes com um ângulo de menos 90 graus. Essa é a corrente em Z2, obtida aí aplicando o teorema
da superposição. Bom, agora vamos ver um exemplo, pessoal, onde no mesmo circuito teremos fonte de tensão contínua e também alternada. E se esse vídeo estiver contribuindo com você, pessoal, deixe então o seu like e verifique se você está inscrito no canal, né? Ative as notificações para ser avisado sobre as próximas aulas, ok? Vamos continuar então. Exemplo 2. Para o circuito visto na figura 5, determine a expressão senoidal para a tensão V3 usando o teorema da superposição. Então, olha aí, pessoal, temos a fonte E1, que é uma fonte de tensão contínua. Então, nós temos 10 volts em relação à referência ali, né, o terra. E a fonte E2, que é uma fonte de tensão senoidal. Considerando apenas o efeito da tensão contínua, pessoal, devemos lembrar que o indutor é um curto-circuito, correto? O capacitor vai se comportar como um circuito aberto em regime permanente. E a fonte E2 será substituída por um curto-circuito para termos aí apenas o efeito da fonte E1. Então, olha aí o circuito da figura 6, que é a representação disso tudo, né? A fonte E1 permanece lá, a fonte E2 foi substituída por um curto-circuito, o capacitor por um circuito aberto e a indutância como um curto-circuito, conforme nós estudamos lá esses dispositivos em corrente contínua, né? Bom, para calcular então ali a tensão no resistor R3, eu vou primeiro fazer a associação em paralelo de R3 com R1. Porque uma vez que eu descubro a tensão do equivalente do paralelo desses dois, é a mesma tensão do resistor R3, né? Uma vez que dispositivos em paralelo têm a mesma tensão. Então, olha lá, o nosso R' é o paralelo de R1 com R3, né? Resultando ali em 750 ohms. Então, agora o R2 vai ficar em série com o resistor R'. E agora eu posso aplicar a regra do divisor de tensão, fazendo ali R' vezes a tensão da fonte, que divide a resistência total do conjunto em série ali, R' mais R2. Calculando aí nós temos 4,286 volts. Ou seja, a tensão E1 contribui ali com 4,286 volts na tensão V3. Bom, agora vamos ver então a contribuição da fonte E2. Então, para isso, pessoal, vamos substituir aqui a nossa fonte de tensão por um curto-circuito, resultando aí na figura 7, né? Então, olha lá que agora o R2 foi lá para baixo, mas isso é porque a fonte de tensão E1 foi substituída por um curto-circuito. Eu vou representar agora de forma mais simplificada esse circuito com blocos de impedância na figura 8 aí, tá? Então, observe que eu tenho uma impedância total, uma corrente da fonte E, onde nós vamos calcular a corrente da fonte, e com o valor dessa corrente da fonte, eu posso, então, calcular a corrente I3 para obter a tensão V3. Z1 é apenas a resistência ali de 1 kΩ, né? Então o ângulo é zero. Para Z2, pessoal, observe que nós vamos usar aqui R2 em paralelo com a reatância capacitiva ali, né? Atribuindo os valores e calculando o resultado desse paralelo, nós temos 995 ohms com um ângulo de menos 5,71 graus. Então esse é o valor da impedância Z2. E a impedância Z3 é R3 em série com a reatância indutiva ali, né? E atribuindo os valores, temos 3,61 kΩ com um ângulo de 33,69 graus. Ok, pessoal. Vou calcular a impedância total aqui para obter a nossa corrente IE ali que está indicada no circuito da figura 8. A impedância total ela é a impedância Z1 mais o resultado do paralelo da impedância Z2 com Z3, correto? Então, atribuindo os valores, temos ali 1,81 kΩ com um ângulo de 1,12 graus. Uma vez que eu tenho a impedância total, eu posso agora calcular a corrente da fonte, tá? Então, nós temos o fasor da tensão 2 dividido pela impedância total, resultando ali em 3,315 mA com ângulo de menos 1,12 graus. Agora que eu tenho a corrente da fonte, eu posso encontrar a corrente I3, simplesmente aplicando aí mais uma vez a regra dos divisores de corrente, ok? Então, olha lá então a expressão, atribuindo os valores, temos 745,4 mA com um ângulo de menos 32,31 graus. E agora que eu sei a corrente que atravessa a impedância
Z3 ali, eu posso calcular a tensão V3 duas linhas, né? Que é a contribuição da fonte E2 na produção da tensão V3, simplesmente aplicando a lei de Ohm. No caso, o fasor da corrente vezes a resistência I3. Lembre-se, a corrente que está atravessando a impedância 3 é a mesma corrente que está atravessando o resistor R3, né? Uma vez que é representação de dispositivos em série. Então, atribuindo os valores, temos 2,236 volts com um ângulo ali de menos 32,31 graus. Agora, então, pessoal, podemos somar os efeitos de cada uma das fontes na produção da tensão V3, correto? Somando os efeitos de cada uma dessas fontes, nós vamos ter uma parcela média, ou seja, uma tensão contínua, ou ainda uma tensão de offset, né? De 4,286 volts, mais uma parcela alternada de 3,162 volts de amplitude, sendo de ômega-t menos 32,31 graus. Olha como que fica a expressão para essa tensão, né? Vamos ver como que fica graficamente isso, pessoal. Observe aí na figura 9 o gráfico da resposta da tensão no resistor R3. Nós temos uma tensão atrasada em 32,31 graus em relação à origem, só que ela tem um valor médio de 4,286 volts, mais uma amplitude ali de 3,162 volts para cima e para baixo. Tá? Então aquele valor CC ali passa a ser para a gente um offset, né? Nessa tensão alternada aí que nós calculamos. Olha só então, pessoal, o que acontece quando nós temos aí tensões contínuas e alternadas no mesmo circuito, no caso aí no mesmo dispositivo até, né? É um efeito bastante comum que nós vemos lá, principalmente em eletrônica analógica. Bom, agora com vocês, né? Façam um download da lista de exercícios, o link está na descrição aqui desse vídeo. Tenta resolver e depois eu vou subir um vídeo para você conferir o teu desempenho, ok? Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Deixe seu like caso tenha gostado desse vídeo e também verifique a sua inscrição no canal. Fique à vontade aí para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão na área de comentários. Forte abraço e até logo!